muita gente aqui nos acompanhando, mas essa é a entrevista da vez, gente. Essa é a entrevista que está pegando fogo justamente nas redes sociais. Eu vou até adiantar um pouco mais lá para vocês verem outros trechos dessa entrevista, porque é o que está pegando mesmo. Vamos colocar aqui na tela para a gente ver mais um pouquinho dessa entrevista que foi ontem no My News. Ela é uma profissional da saúde. Foi para falar o que você tiver vontade, o que você se sentir à vontade de falar. Mas só para te dar um retorno, tem várias pessoas aqui no chat dizendo que acabam de mudar seu voto dado o seu depoimento. Porque, como disse o professor, o que você está fazendo é algo cívico, né? Algo histórico. Hoje eu li um texto do Antônio Prata, que ele abre o texto, dizendo que foi um texto que o Prerrogativas, enfim, o Maurício Randes, que publicou na coluna dele, eu li, e ele abre esse texto, o Antônio Prata abre esse texto dizendo isso: olha, daqui a alguns anos, os que estiverem vivos, né, os que estiverem vivos daqui a alguns anos, vão poder dizer a seus filhos: eu estava do lado certo da história, né? Deixa eu emendar duas perguntas que vieram aqui do Superchat, Mara, que a Miriam me mandou. A Andressa Moreno e Renata Oliveira estão perguntando se o Pazuello tomou a vacina e quando. E muita gente perguntando também, pedindo para detalhar a história das festas, de tomar uísque enquanto as pessoas estavam sendo enterradas em valas comuns. A gente vai rever esse trecho, tá, gente? Agora na íntegra, não 2 minutos. Você fala, a equipe estava tomando uísque, dando festa, todo mundo, e realmente parece fazer muito sentido tudo isso. Você pode contar essas duas coisas para a gente? Vacina e festas, por favor. Então, quando eu toco nesse assunto, as vacinas, em dezembro eu ainda falava com ele, porque teve um momento que a gente nem se falava mais, de que as brigas eram tão intensas assim que não deu mais para falar. Rogério William, eu quero te dar um abraço, meu querido. Batemos aqui a meta da nossa live. Muito obrigado aqui pela sua contribuição. Que bom que você está aqui consciente, sabendo que a Folha Democrata precisa da sua ajuda. A gente sofreu um golpe do Carluxo, gente, do Carlos Bolsonaro, e tivemos parte dos nossos rendimentos afetados. Com essa contribuição do Rogério William, a gente consegue efetivamente sustentar as nossas atividades. Se vocês puderem mandar outros pinguinhos, quem estiver acompanhando, tá todo mundo chocado com esse depoimento da Andréa Barbosa, e é importante a gente continuar acompanhando. Eu entrevistei ela há mais de um ano atrás, mantenho contato com ela em algumas conversas, muitas das conversas não são públicas, mas ela é uma personagem muito importante para entender essa questão da pandemia. Vamos continuar acompanhando. A única festa que eu estive presente foi no dia 26 de maio de 2020, que ele tinha recém sido nomeado ministro e eu tinha chegado em Manaus naquele mês, porque eu ainda fiquei um tempo para ir para lá fazendo mudança no meio da pandemia e isolada, né? E a única que eu presenciei foi essa. Mas quando ele fez aquela coletiva lá em Manaus, na falta de oxigênio, ele falou na coletiva, isso tem essas imagens, porque foram gravadas, e eu acho que ele não faz ideia de que isso pode ser provado. Ele fala assim, a minha cunhada ontem procurou oxigênio para o irmão, e eu disse para ela, vai ter que esperar. Então, muita gente naquele momento me ligou e perguntou, André, é sua irmã? Eu falei, não, gente, vocês sabem que minha irmã não mora mais em Manaus. Eu acho que ele está falando da cunhada ex-mulher do irmão dele. E aí eu desliguei o telefone, com todo mundo me perguntando, muita gente perguntando se era com a minha irmã, se era para... Enfim. E eu liguei para ele. E nesse dia que eu liguei para ele, eu surtei, gente, eu surtei. Eu falava para ele que o que ele estava fazendo era crime, que ele ia ser responsabilizado, que era negligência, sim, que tinha gente morrendo a 1 quilômetro abaixo da casa dele, no momento que ele estava dando uma festa.
ele estava dando uma festa, e eu sei disso, infelizmente, porque minha filha esteve lá. A minha filha estava lá e pediu para a nossa empregada ir buscá-la. E quando ela voltou, ela disse, tá todo mundo lá. E a pessoa que estava lá disse, tem uísques rolando. E aí eu gritava no telefone com ele. Eu dizia, você está dando festa comemorando o quê? Morte! E ele começou a me fazer de louca no telefone. Ele dizia assim, que você não tem nada a ver com isso, você não tem nada a ver com isso. Eu tenho uma preocupação, sim. Eu estou preocupada em comprar os sacos pretos. Quando ele falou isso, eu falei, eu tô te gravando. Só que eu não estava gravando nada, gente. Eu não sou esse tipo de pessoa que gravou ele, que gravou uma conversa minha com ele. Eu não tinha essa malícia, talvez, de ter gravado. Na hora que ele falou isso, eu ainda baixei a tela do meu telefone e tentei gravar, mas só gravou a tela. Então, assim, quando ele falou aquilo, ele me fez de louco e começou a falar assim, eu adoro, Andreinha, te ver assim, quando você fica com raivinha, eu fico até apaixonado, fala pro Dudu o que você quer. Ele me fez de louca no telefone. Para de contar essas mentirinhas. Eu disse, você é um genocida. Eu acho que nesse dia todo mundo lembra dos meus gritos dentro do apartamento. Porque eu gritava insanamente, de forma insana, sabe? E essas palavras dele doeram muito mais, porque eu vi gente morrendo, perdendo o pai. Uma amiga minha perdeu o marido no início do ano e perdeu o pai no final do ano. Eu vi muita gente que eu conhecia muito próxima. Eu tenho um amigo que morreu, que eu tinha um áudio com ele, e quando eu vi que não estava mais dando azulzinho, eu falei, nossa, cadê o Léo? O Léo tinha morrido. Então, assim, eu falava para ele, tem gente minha morrendo. Quando eu falava minha, eu tive a sorte de não perder ninguém nessa pandemia, nem Covid eu peguei. Mas eu não peguei porque eu era muito, 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 muito cuidadosa, assim, demais. E também sorte, né? Porque muita gente que era muito cuidadosa pegou também. Mas eu não peguei naquele momento. Eu acho que tanto sofrimento que eu já tinha, mas o meu filho de 26 anos pegou e fez uma Covid moderada grave. E eu fiquei desesperada. Eu pensei que eu fosse perder meu filho. Naquele momento daquela festa, foi um momento assim que eu vi o descaso da equipe toda, sabe? Que trabalhava naquele ministério. Um ministério militarizado, um ministério cheio de pessoas incompetentes. O Eduardo não sabe o que é vírus, gente. Ele não sabe o que é um vírus. Ele falou que a cloroquina era um antiviral em pleno depoimento na CPI. Ele nunca soube o que era SUS. E isso me ofende muito, porque eu vivi o SUS. Eu sou dentista, eu já fui da saúde pública, eu já atendi, já fiz atendimento público. Como assim a pessoa que conhecia meu trabalho falar que não sabia o que era SUS? Então, era como uma pessoa que não sabe o que é SUS, um sistema único de saúde, como funciona o SUS, não entender nada de saúde coletiva, é colocado para ser ministro. E aí, para ele foi poder, não foi dinheiro, porque ele não precisa de dinheiro. Quem tem $500 mil para bancar do próprio bolso uma campanha, não estava ali para pegar dinheiro, era poder, era status. Então, ele estava só inebriado com todo aquele poder e as pessoas morrendo a 1 quilômetro abaixo da casa dele. Aí ele conta a história que ele quiser, que fez, que aconteceu. Não, os oxigênios chegaram muito depois. Os oxigênios que chegaram primeiro foram doações. Até Paulo Gustavo doou para chegar. Mas movimentação do ministério mesmo não existiu. Paulo Gustavo, que foi uma das pessoas que a gente perdeu, né? Que a gente perdeu para a Covid. E eu vou só complementar, porque eu fazia a cobertura, fechava a edição de saúde do jornal o Globo nessa época, então eu cobri muito de perto a corrida para a vacina, as mortes, e a gente teve a colaboração do jornalista Ian Boechat, que venceu inclusive um prêmio, o Vladimir Herzog, de fotografia, porque ele fez um ensaio em Manaus e matéria sobre as mortes em casa. Então, além
das pessoas que estavam morrendo nos hospitais sem respirar, as pessoas estavam morrendo em casa sem atendimento. Quem quiser, procura, dá um Google, como o presidente gosta de dizer, dá um Google, Iamboexá, Manaus, fotos, Covid, vocês vão achar as fotografias das pessoas mortas dentro de casa. E os familiares ficavam dias esperando a retirada dos corpos de dentro de casa, com o seu filho, o seu pai, porque também morreram crianças. Um monte de pais e de mães no país perdeu, sim, filhos e filhas, crianças no Brasil. Mortes, André, muitas delas que poderiam ter sido evitadas, né, Mari?